Se o pitaco é meu, O taco é meu. teu pitaco aí no futebol. Uma cornetada de leve vale a pena. Está no ar mais um episódio do Pitaco é Meu, da série Campeonatos Estaduais de 2020. Hoje é a vez do Campeonato Mineiro. Meu nome é Mauro Jacome. Meu é Délio Mendes. Agora a apresentação saiu na hora certa, finalmente. Bom, Délio, tô tranquilo? Vamos começar a falar do Mineirão? Tudo tranquilo, vamos começar a falar do Campeonato Mineiro. Campeonato lá da terrinha, né? Você que é mineiro, você gosta do Campeonato Mineiro? Matar a saudade um pouquinho. Como eu vivi a minha infância toda em Minas, né, Mauro? A gente tem apaixonado por futebol desde sempre. A gente tem uma relação meio afetiva, né, com o campeonato, porque os times grandes, quando iam para o interior, a gente sempre ficava sabendo das festas na cidade do interior. Então a gente tem essa relação emotiva aí, mas de uns tempos para cá, como todo campeonato estadual, interesse vai caindo, né? Você acompanhava bem o Campeonato Mineiro na infância? Eu acompanhava, mas a TV não passava, né? Jogos do Campeonato Mineiro, na minha época. Passavam-se mais jogos do Campeonato Carioca e Paulista do que do próprio Campeonato Mineiro. Mas como eu morei numa cidade vizinha a uma cidade que tinha time que fazia jogos que às vezes disputava o Mineiro e tal, que é Patos de Minas, a gente sempre acompanhava, né, quando os times de BH iam jogar lá na cidade. Então tem essa ligação. O que, na verdade, agora já atropelei, já estou começando a falar de outras coisas, né? De história, vai lá. Nem que seja sua. O que marcou mais assim, a minha infância foram os campeonatos amadores, na verdade, né? Que eram muito fortes no interior de Minas Gerais. Então, a minha cidade tinha time forte, então era um campeonato que a gente se envolvia mais. Mas é claro que acompanhava o Campeonato Mineiro também. O campo de futebol de Presidente Olegário ocupava metade da cidade também. Ocupava metade da cidade. Tem a característica de vários campos de várias cidades do interior de Minas Gerais de ter um apelido, né? O estádio tem um apelido, na maioria das vezes no aumentativo. Então era o Castilhão lá na minha cidade, que era o nome era Castilho, né? Que era uma figura importante lá da cidade, o sobrenome Castilho, então ele é chamado de Castilhão. Você chegou a jogar no... Cheguei a jogar lá, tinha os times amadores da cidade, quando o moleque jogava nos times de base, né, que não é base, mas os times de molecada lá, joguei até a categoria júnior lá, juvenil, depois tentei enveredar por essa profissão aí, mas não deu muito certo, não. Tá certo. Bom, vamos deixar de conversa fiada, vamos falar do Mineiro mesmo, fomos, né? Longe demais, né? Bom, o Campeonato Mineiro, que começou a sua primeira edição, foi em 1915, 2020, nós vamos ter a 106ª edição, né? Até 1958, o torneio era conhecido como Campeonato da Cidade, era disputado somente por clubes de municípios próximos a Belo Horizonte, como Nova Lima, Sete Lagoas, Barão de Cocais, Conselheiro Lafayette e Sabará. Havia 2 torneios interclubes em Minas Gerais. Um deles, o Campeonato da Cidade, era disputado somente por clubes próximos a BH, os outros por clubes da região de Juiz de Fora. O primeiro começou a ser disputado em 1915 e a Federação Mineira de Futebol homologa seus campeões como campeões mineiros. O último teve início em 1918. O último campeão do Campeonato Mineiro é o Cruzeiro, que foi campeão em 2019, Atlético vice. O Atlético tem mais títulos do que o Cruzeiro, tem 44 títulos, o Cruzeiro tem 40, o América, o Coelho tem 16 títulos, Vila Nova 5, Siderúrgica 2, Ipatinga do Ney Franco 1 e a Caldense também 1. Já tem mais um pouco de equilíbrio entre Atlético e Cruzeiro, diferentemente de outros estados onde é mais polarizado, né, Délio? Exatamente, já tem alguns intrusos aí na lista de campeões, né? Tem o América, é claro que lá no início da competição era um time muito forte.
Tem o Vila Nova, que é um time ali de Nova Lima, do lado de BH, né, que é um time tradicional também, inclusive. A gente mais para frente vai falar das curiosidades dos times do interior, considerados do interior, né? Tem o Siderúrgica, que não existe mais, e mais recente, né, teve o Ipatinga e Caldense, que foram campeões mineiros também. Com relação ao Vila Nova, de Nova Lima, eu fui passar uns dias num hotel em Belo Horizonte, fiquei sabendo que ia ter um cruzeiro em Vila Nova e Nova Lima. Eu fui lá, fui assistir. Olha aí. O Castor Cifuentes, se eu não me engano, é o nome do estádio de Nova Lima, não é isso? Não tenho certeza. Castor Cifuentes. Mas se não me engano é isso mesmo. Eu fui assistir um Vila Nova e Cruzeiro. Joguinho fraco. Mas o que mais chamou a atenção foi a briga entre torcida organizada do Cruzeiro e torcida organizada do Vila Nova. Eu fiquei atrás de um dos gols e o pau quebrava ali entre os torcedores. A maioria dos torcedores das torcidas organizadas, tanto de Cruzeiro quanto de Vila Nova, não assistiram o jogo, ficaram o tempo todo brigando entre si. Continuando com essa parte histórica do Campeonato Mineiro, nós tivemos como maior público de um jogo do Campeonato Mineiro, não é entre Cruzeiro e Atlético, Délio. Olha aí, é entre Cruzeiro, exatamente o jogo que você foi acompanhar em Nova Lima, só que é claro em outro ano, né? Cruzeiro e Vila Nova, Cruzeiro venceu por 1-0, Mineirão com 132.834 pessoas assistindo esse jogo. Com um detalhe, tem um asterisco aí nesse jogo. Os 75 mil, aproximadamente, eram homens. Os demais e pagaram o ingresso. Os demais, em torno de 57 mil, eram mulheres e crianças, isso por conta de uma ação uma promoção que o Cruzeiro fez. Então abarrotou o antigo Mineirão, não é esse Mineirão de hoje que está limitado o número de torcedores, mas em 1997 nós tivemos lá quase 133 mil. O Mineirão antigo, né, por dentro e por fora, ele tinha uma semelhança muito com o Maracanã, né? Ele foi construído quase que com a mesma maquete do Maracanã, só que um pouco menor. É, muito parecido realmente, até aquela marquise, né, que ia até quase o centro do gramado, assim, eu acho o Mineirão um estádio muito bonito por fora, muito tradicional, né, eu acho muito bacana esses estádios, esse formato de estádio. Esse jogo aí foi uma decisão do Campeonato Mineiro de 97, o Vila Nova conseguiu chegar na final, e aí o Cruzeiro fez essa promoção e, como você disse, abarrotou o Mineirão, né, porque cada homem que ia, muito provavelmente a maioria levou a patroa, levou o filhote, levou a filhinha e sobrinho, e esse pessoal não pagava, né? Então foi enchendo o Mineirão, Os maiores goleadores do Campeonato Mineiro, Ninão com 94 gols, ele jogou no Palestra Itália, o antigo nome do Cruzeiro, que teve que mudar. Mesmo caso do Palmeiras, teve que mudar esse nome em função da Segunda Guerra Mundial. Porque Palestra Itália? Porque a Itália, o Cruzeiro era da colônia italiana, mas tiveram que mudar o nome porque a Itália era inimiga do Brasil na Segunda Guerra. A Itália fazia parte do eixo e o Brasil fazia parte dos aliados. Por questões até de segurança, tiveram que mudar o nome. E o segundo grande artilheiro é o Dadá Maravilha, o grande Dario, com 91 gols, jogou pelo Atlético no começo dos anos 70, e o Cruzeiro tem no Tostão o seu maior artilheiro. Tostão com 58 gols, jogou também nos anos 70, depois se transferiu para o Vasco da Gama, quando aí sofreu aquele acidente e teve que abandonar a carreira. O jogador Brito... Isso, eu ia comentar a respeito disso aí, Mauro, sobre o Tostão. Ele está na terceira posição dos maiores goleadores, né? Mas tem uma questão aí que existe um jogador do América Mineiro, o Brito, do início do Campeonato Mineiro, na década de 1910 lá, né? Que tem uma das edições do Campeonato Mineiro que o Brito foi o artilheiro, mas a gente não tem levantado a quantidade, eu não consegui achar, e as fontes que eu pesquisei também não tinham esse número, a quantidade de gols que ele fez em 1917. Então, como ele possui
tirando 1917, o Brito possui 50 gols como artilheiro do Campeonato Mineiro, provavelmente ele pelo menos igualaria o Tostão aí em 58, né, sendo artilheiro, mas tem essa questão. Então o Brito também tem mais de 50 gols, mas a gente não tem o número exato, o número histórico de quantos gols exatamente o Brito fez. Tá passando uma carreata de bombeiros. Olha só! Na verdade, uma carreata de bombeiros aqui. Enquanto isso, a gente continua falando aqui, os maiores artilheiros. O Brito foi por 5 vezes, inclusive 1917 tá nessa lista e não tem a quantidade de gols. É quase certo ele ter mais gols, ter marcado mais gols do que o grande Tostão. Além do Brito, nós tivemos o Dario artilheiro por quatro campeonatos mineiros, o Fred em 3, o Ninão em 3 e o Tostão em 3 vezes. Os maiores artilheiros por campeonato, o maior artilheiro pelo campeonato é o Ninão do Palestra Itália, antigo Cruzeiro. O Cruzeiro, né, o antigo Palestra Itália, com 43 gols em 1928. Mais números, mais recordes, o maior campeão consecutivo do futebol mineiro e um dos maiores do Brasil é o América, com seu famosíssimo decacampeonato, lá de 1916 a 1925. Hoje, talvez, aí uma das glórias mais cantadas em verso e prosa pelo time do Coelho, né, Délio? Muito difícil de ser batido, né, Mauro? A primeira edição o América não ganhou, que foi em 1915, mas a partir da segunda edição ele enfileira aí uma quantidade enorme de campeonatos. E aí a gente tem, com relação, nós temos também pentacampeões, temos tetracampeões, e chama atenção, Délio, que foram jogadores, foram gerações que marcaram época. Como hexacampeonato, a gente tem hexa, penta e tetra. Como hexacampeonato, a gente tem o Atlético de 78 a 83, que é a geração do Reinaldo. Exatamente. João Leite, Luizinho, Reinaldo, Paulo Isidoro, Éder. Um baita time, né? Um baita time. Reinaldo... Tem o famoso canto da torcida do Atlético Mineiro, ei, 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 o Reinaldo é nosso rei. Reinaldo realmente era o comandante dessa geração aí, e o Atlético Mineiro enfileirou aí 6 troféus de uma vez, né? A gente depois tem outras gerações que foram marcantes, né, Mauro? Nos pentacampeonatos, né? Também nos tetracampeonatos também que aconteceram. O Atlético foi pentacampeão uma vez e o Cruzeiro também foi pentacampeão uma vez. O Cruzeiro emendando aí de 65 até 69. É a geração do Raul, geração do Tostão, do Dirceu Lopes, do Evaldo. Então essa galera toda aí do Cruzeiro, grande, o timaço do Cruzeiro de 65 a 69, conquistando um pentacampeonato, né? E essa é uma outra geração que marcou muito o futebol mineiro em nível nacional. E o Cruzeiro, ele tem uma curiosidade, ele emenda esse pentacampeonato de 65 a 69, aí nos anos 70 e 71 são outros vencedores do Campeonato Mineiro, e aí na sequência o Cruzeiro emenda um tetracampeonato de 72 até 75, né? Então é uma... Nelinho e Palinha nesse time. Uma sequência aí de 10 anos de campeonato que o Cruzeiro dominou. Vamos ouvir o Marcos Ghiotti? Vamos Marcos Ghiotti, ele vai aparecer no nosso podcast mais de uma vez, porque ele fez um áudio bem completo, falando desde o regulamento, e depois ele dá uma passada time a time. Então vamos ouvir a primeira parte do Pitaco do Marcos Ghiotti. Um abraço, amigos. O Pitaco agora é meu, aqui de Belo Horizonte, para falar do Campeonato Mineiro, que começa na próxima terça-feira, às 8 da noite, no Estádio Independência. Exatamente um jogo de um time que veio da segunda divisão do Mineiro, está estreando na primeira divisão, um time de empresários, diga-se de passagem. O Coimbra vai jogar contra a URT, Estádio Independência. Na terça-feira também tem o Uberlândia jogando contra o Atlético, lá no Triângulo Mineiro, estádio Parque do Sabiá. Esses 2 primeiros jogos, né, da primeira rodada do Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro que tem 12 times: América, Atlético, Boa Esporte, Caldense, Coimbra, Cruzeiro, Patrocinense, Tombense, Tupinambás, URT, Uberlândia e Vila Nova.
Esses 12 times vão jogar todos contra todos, só uma partida. São 11 rodadas, né? Não tem aquele jogo de ida e jogo de volta, não. São 11 rodadas, em média um time joga 5 fora, 6 em casa ou vice-versa, né? Foi para o sorteio. E vão se classificar os 4 primeiros. Até o ano passado classificavam 8, aí vinha aqui, né, as quartas de final, semifinal e final. Mas dessa vez não, a Federação Mineira de Futebol abriu mão de uma data e por isso mesmo vai classificar apenas 4 times para fazer semifinal e a grande final. Semifinal e grande final, os 4 melhores. Logicamente, quase todo ano é a mesma coisa, Cruzeiro, Atlético e América estão, e a última vaga fica ali, às vezes a Caldense, às vezes o Vila Nova, às vezes o Uberlândia, né? O Boa Esporte já teve também a sua presença nessas semifinais do Campeonato Mineiro. Enfim, essa é a novidade para a temporada de 2020, mas muita expectativa, né? É um ano onde se apostou muito, onde se aposta muito num time forte para o Atlético, e também um ano para saber o que vai acontecer com o Cruzeiro daqui para frente, porque realmente não dá para imaginar o tamanho do rombo, o tamanho do problema do Cruzeiro, e dentro de campo a gente ainda não sabe o que pode acontecer. E o América, que começa o ano exatamente como começa todos, né? Tentando perturbar a vida de Atlético e Cruzeiro e obter o acesso. Bom, vamos em frente, vamos agora falar dos times em si, das principais forças e também das forças do interior do Campeonato Mineiro? Mantendo nosso espírito esportivo, social e cultural, vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional. Mantendo nosso espírito esportivo. O América, a gente começa com o grande coelho, o América, o único decacampeão do futebol mineiro. E temos um torcedor do América que nos mandou um áudio, Délio. Vamos ouvir o Clemente? Como falaram muito do América não ter dado conta de ganhar um jogo para subir para a Série A. Mas um jogo é o importante. Talvez deixou de fazer esse ponto que precisou em outras derrotas dentro de casa, que não poderia ter acontecido. Muito bem, saímos dos últimos 4 para ficar no 5º lugar. Esteve muito bom. Então 2019 foi mais um exemplo, uma determinação. Com a contratação do nosso Felipe Conceição, que renovou para ficar em 2020, e esperamos agora o campeonato de 2020 para a gente ter um novo América que sempre forte na Série B, que não seja ele na Série A, mas sempre forte na Série B. É melhor do que sobe e desce. É um time que sempre tem jogadores de empresários, os jogadores entram todo ano, sai jogador, o América faz jogador e vende, quando tem os craques, como tem Mateuzinho, um time quer comprar, outro quer comprar, e aí a gente vai ficando sempre sem os jogadores. Vamos ter um ótimo campeonato mineiro, tentar ser campeão mineiro e vamos fazer uma boa Série B. Acho que o time tem tudo para se manter. Fez muita renovação, muita mudança, muita gente foi embora, chegou muita gente nova e vamos esperar que 2020 seja ótimo. Torcedor do América, Clemente Nicole, de Patos de Minas, para O Pitaco é Meu. Tá aí, grande Clemente, deu seu pitaco sobre o Coelho, sobre o América. A gente percebe, Délio, que assim como os outros torcedores que disputam a Série A, que até o momento a gente tem trabalhado mais com os times da Série A, né? No caso aqui o América que está na Série B, da mesma forma ele está pensando no campeonato estadual como um laboratório para a Série B, né? Exatamente, Paulo. Não tem como não ser hoje em dia, né? O campeonato estadual perdeu muito o interesse, os times usam muito o estadual como uma preparação do elenco para o restante da temporada, principalmente esses times que têm calendário, né? No resto da temporada. O América tem calendário, disputa a Série B. Eu acho interessante a colocação do Clemente, porque o América
ele se caracterizou por ser um time que sobe e cai, né? Logo na sequência no Campeonato Brasileiro. Quase todos os anos que o América conseguiu subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, no ano seguinte ele já volta para a Série B. Esse ano passado, 19, ele quase consegue o acesso por um detalhe, incrível, né? Não ter conseguido, né? Na última Perdeu rodada, em casa para um time já rebaixado. Exatamente. A última rodada era o time que tinha a situação mais tranquila para conseguir o acesso nas vagas que faltavam, acabou não conseguindo. Mas, como o Clemente citou também, ele mantém o técnico que fez um ótimo trabalho na temporada passada. Ele pegou uma América numa situação complicadíssima na Série B, conseguiu fazer uma arrancada sensacional, quase consegue o acesso para a Série A, mas pelo menos o América reconhece esse trabalho, mantém o técnico, faz algumas mudanças no elenco, né? A gente pode citar algumas que aconteceram, que já estão confirmadas. Ele teve a saída confirmada de 5 atletas já, o Pedrão, o zagueiro, Rafael Bilu, atacante, Filipinho, Sabino, Guilherme Borges, todos saíram do América, não vão dar continuidade. E já chegaram alguns nomes também, é claro que não tem nenhum nome conhecidíssimo, mas alguns nomes que o América foi buscar em equipes que disputaram Série B, disputaram Série B do Paulista. Então chega o Alê, que é meia, que disputou a temporada passada pelo Cuiabá, Léo Passos, atacante, o Rickson, volante, que veio do Botafogo de Ribeirão, não, do Botafogo Carioca, desculpa, o Rodolfo, atacante do Cuiabá também, e o Felipe Augusto, um atacante que veio do Operário, do Paraná, o Operário que subiu de série, né, que está fazendo os últimos anos do Operário lá do Paraná bem consistentes. O América foi lá buscar o atacante Felipe Augusto. Então o América vai tentando montar um elenco no seu nível, né, Mauro? Nada de nome. E eu até gosto, porque não apela para aqueles nomes de medalhões já em final de carreira. Eu prefiro esse tipo de trabalho que o América faz. O Mateuzinho, um jogador que surgiu muito bem nas categorias de base do América, chegou ao profissional e tudo indicava que ele iria logo sair do América, né, Délio? Exatamente. Teve até muito boato, né, de que ele sairia, porque realmente é um jogador muito técnico, franzino, né, pequenininho e tal, mas muito habilidoso. Ele lembra o Michel do Goiás. Exatamente. Mas muito habilidoso, né? É um cara que joga um pouco mais recuado, mais centralizado em relação ao Michel, né? Michael, mais recuado, mais centralizado, mas é um jogador de muita qualidade técnica, e realmente eu também achei que ele saísse do América. O América conseguiu segurar o Mateuzinho, e é um jogador de qualidade, um jogador muito rápido, como você falou. Vamos agora ouvir o que o Marcos Ghiotti tem para falar do América? Vamos colocar aí o Ghiotti de novo. O América, que fez um campeonato brasileiro da Série B muito bom na segunda fase, né? Saiu do último lugar para chegar em quinto lugar. Não classificou porque não conseguiu vencer o seu último jogo em casa, por isso mesmo ele ficou fora. Mas manteve o técnico Felipe Conceição. Alguns jogadores saíram, mas o América contratou outros bons jogadores. O Alê foi contratado, o Léo Passos, o Rickson, o Rodolfo, né? São jogadores desconhecidos da torcida também, mas são peças importantes aí na concepção do Felipe Conceição, né? Na ideia dele de jogo para essa temporada de 2020. O Marcos Ghiotti, Délio, ratificou o que a gente vinha comentando, que o Clemente também comentou com relação ao América. Importante manutenção do técnico, o América fazendo o trabalho dele ali, que já vem de algumas temporadas, né? O América nos últimos tempos, Délio, ele tem se destacado muito com suas categorias de base, né? Campeonatos de brasileiros, campeonatos Taça BH, o América sempre vem com fortes equipes, e o Mateuzinho é um exemplo de uma dessas revelações. Porque a gente mudou um pouco também essa característica de jogador de base, o mercado, né, das categorias de base vem mudando no Brasil, né? Porque antes, quando o América, por exemplo, que foi sempre um grande revelador de jogadores, a gente só via esse cara surgindo
numa Taça São Paulo de Futebol Júnior, numa Taça BH, e aí um time grande ia lá e pegava esse menino com 18, 19 anos. Hoje o mercado está mais feroz, né? O pessoal já busca o moleque com 15, com 16. Então, assim, como a gente tem mais competições também na categoria de base pelo Brasil afora, as observações são mais detalhadas, né? Então a gente tem alguns jogadores que nem chega a disputar a categoria de júnior, por exemplo, no América, porque antes disso ele já foi lá e garimpado por algum outro time grande do Brasil. Vamos mudar? Vamos partir para o próximo grande da BH. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor, vibramos com alegria nas vitórias. Clube Atlético Mineiro, galo forte vingador, vencer, vencer, vencer. Clube Atlético Mineiro, nós temos 3 participações do Galo. Temos o Marcos Ghiotti, que fala especificamente do Atlético, também do Vander Ferreira e do Breno Salum, torcedores do Atlético Mineiro. O Vander diz que não, né, Délio? O Vander diz que ele torce para todos os de Minas. Mas a gente sempre vê que ele tem aquela pontinha, tem aquele sentimento a mais com o Atlético. Fala com carinho a mais do Atlético. Não é? E com uma cornetada a mais também, né? Ou com raiva, né? Ultimamente ele tem ficado com mais raiva. Vamos ouvir todo mundo de uma vez, Mauro? O que você acha? Vamos ouvir todo mundo de uma vez. A gente ouve os 3 e aí a gente comenta sobre o pitaco da galera do Atlético. Não fez um bom campeonato brasileiro no ano passado, mas pelo menos se salvou aí do rebaixamento um pouco mais cedo, garantiu uma vaga na Sul-Americana. Alguns jogadores estão saindo, outros jogadores estão chegando, mas sem grandes novidades no Atlético. O Atlético também não está com tanto dinheiro assim para poder reforçar o seu time em mão. Então, alguns jogadores saindo e chegando, para você ter uma ideia, olha, o Alain, o Iron, o Mailton e o Dylan Borreiro. Então, esses são jogadores que o Atlético está contratando, né? Então, são jogadores, de certa forma, desconhecidos, né? Tem aí alguns nomes para deixar o Atlético, mas as negociações ainda continuam. O Atlético voltou um pouco mais tarde. Teve pouco tempo para treinar para essa estreia de terça-feira lá em Uberlândia contra a equipe do Uberlândia. A grande novidade do Atlético seria no banco, né? É o Dudamel, treinador colombiano que foi contratado, está tentando se acertar para um time competitivo, tem o apoio da diretoria, alguns jogadores estão sendo sondados. O Atlético tentou aí o Roger Guedes, mas o salário dele é muito alto, né? Tem o Arana também, que está sendo... As conversas já começaram, está tentando trazer o Arana. Aí, bom dia, Mauro, Délio. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Campeonato Mineiro desse ano, 2020, especificamente sobre o Atlético Mineiro. Parece que esse ano os caras lá fizeram alguma coisa mais planejada, trouxeram um treinador com uma proposta, definindo o que ele quer, o que o clube vai procurar. Baseado nisso é que serão feitas, talvez, as contratações de forma correta, né? Não da forma bizonha que foi feita anteriormente. Está trazendo aí jogadores de qualidade, que já demonstraram qualidade, né? Então não é nenhuma aposta no escuro. O Campeonato Mineiro, esse ano, não fez muita modificação, é mais ou menos o mesmo padrão. O que vale ali do campeonato para Atlético Cruzeiro é mais a remuneração. Caso seja campeão, é uma grana razoável, né? Dá para dar uma aliviada na folha ou qualquer coisa. Atlético, esse ano, o único jogo mais difícil, mais complicado é Tombos, que é longe, campo ruim, mas o Atlético vai jogar com o Tombense em casa. É um jogo só, não tem turno retorno, e o Cruzeiro todo esmolambado do jeito que tá, né? Então tá com a faca e o queijo na mão aí, para começar o ano, pelo menos, fazendo o dever de casa, né? Ganhar um campeonatinho desse aí, pela grana. Não representa nada não, mas também é uma preparação para os outros que vêm. Um abraço aí, espero que tenha feito algum comentário razoável. Salve, salve, galera do Pitaco é Meu e a todos os ouvintes. Eu vou falar um pouco da expectativa do torcedor do Galo para esse ano.
Esse ano começou com a contratação de um técnico venezuelano, Rafael Dudamel. É um técnico jovem que fez bons trabalhos pela seleção da Venezuela. Ele levou a seleção sub-20 à final da Copa do Mundo, acabou sendo vice-campeão. E pela seleção principal ele também conseguiu fazer um bom trabalho. Então a diretoria está apostando nesse nome, eu enxergo como uma aposta, mas é uma boa aposta. Essa diretoria ela tem olhado mais pela parte financeira, então ela tem feito contenção de gastos. E atualmente, neste ano, a intenção é rejuvenescer a equipe. E as contratações têm sido dessa forma. Então o Galo está olhando jogadores jovens, como por exemplo trouxe o Alan do Fluminense, que é um jogador que vem para ser titular, foi uma grande contratação até o presente momento, mas trouxe outros jovens também, trouxe o zagueiro Gabriel, que estava emprestado para o Botafogo, trouxe também, dentre outros, trouxe uma aposta do futebol colombiano, de Lamborrero. Então a ideia é rejuvenescer a equipe e também olhar pela parte financeira. O Atlético não renovou com alguns jogadores, outros ele acabou emprestando. Então, por exemplo, o Elias, que tinha um salário muito alto, o Atlético já está olhando mais para essa parte de contenção de gasto mesmo, de teto salarial. E é assim que deve ser feito. A gente tem exemplos como o Grêmio, o Flamengo, o Atlético Paranaense que organizaram os seus times, organizaram a casa e conseguiram conquistar títulos. O Atlético tem feito isso, o atual momento do Atlético é pensar mais a médio e longo prazo. Esse ano o Atlético chega para ser campeão mineiro, que é a obrigação do clube, e nas outras competições é tentar uma vaga na Libertadores. Agora, olhando para a Sul-Americana, eu acho que o Atlético vai priorizar mais essa competição, por ser uma competição um pouco mais fácil, e que também oferece uma vaga na Libertadores. Vamos torcer para que ainda traga alguns outros jogadores, como tem sido ventilado o Guilherme Arana, algum camisa 9, para que resolva esses pontos na equipe, ok? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Breno Salum e mando um forte abraço para toda a galera do Pitaco é Meu. Délio, tem uma coisa que eu destaco 2 pontos. Primeira questão do Dudamel. Para mim é uma incógnita. Eu conheço o Dudamel como goleiro. Não tenho muito na minha cabeça ele como técnico, não. Mas uma questão que me deixa um pouco preocupado com relação ao Atlético é essa obrigação de ganhar o Mineiro. Realmente tem o lado bom e o lado ruim da história do Cruzeiro cair, né, Mauro? Claro que tem toda a parte da zoação, da torcida e tal. Era um feito, né, entre aspas, que só o Atlético havia conseguido, entre os 2 grandes de BH, e agora o Cruzeiro caiu também, então tem a zoação do torcedor atleticano. Mas, como você disse, agora esse Campeonato Mineiro, se acontecer algo diferente do título do Galo, a pressão no Dudamel já vai começar daquele jeito, né? E vai entrar no Brasileiro já com a pressão absurda. Exatamente. E o Dudamel, ele tem uma característica, como você, eu também não sou um profundo conhecedor do trabalho do Dudamel, mas pelo que eu consegui pesquisar e que eu me lembre, né, são times bem fechadinhos, né? Time bem fechado atrás, usando jogadores mais rápidos na frente para contra-ataque. Será que é isso que o torcedor do Galo espera? Será que é isso que a diretoria do Galo entende que é o melhor para o time nesse momento? Vamos ver aí o trabalho do Dudamel. O Mineiro vai servir muito para ele fazer os testes que ele precisa. Vamos ver o que acontece. O que me chama mais atenção com relação ao Atlético, Délio, são as saídas do que as chegadas. O Alan é um jogador que sabe jogar muito bem, fazer aquele papel de pegar a bola dos zagueiros e conduzir até a linha central e chegar, inclusive, na intermediária adversária. Ele sabe fazer muito bem isso, tem um bom passe, ele tem velocidade, ele sai muito rápido com a bola no pé e começa a transição. Agora, as saídas, o Vinícius, enganador Vinícius, eu não gosto do Vinícius, já passou por vários clubes, não gosto dele. O Xará, que era um cara que eu esperava mais dele, ele veio muito bem do Júnior Barranquilla, mas eu esperava mais dele. Um cara que me surpreendeu foi a saída do menino maluquinho, do Luan.
O Luan está indo para fora do Brasil, lá para o Japão, e me surpreendeu. O Alejandro foi para o Bragantino. O Giovani, olha o seu ídolo. Nossa, Giovani. O seu ídolo saiu do Atlético. Esse é um reforço. Tá certo. O goleiro Wilson, que ficou mais marcado no Atlético por aquele frangaço que ele tomou no final do Brasileiro, né, na parte final do Brasileiro. E o Elias também, que já vinha enganando há um bom tempo, né, Délio? O Elias, no final do trabalho do Atlético Mineiro na temporada passada, ele totalmente sem função dentro de campo, né? Às vezes que ele atuava como titular, já um jogador que o ciclo já está se encerrando, né, Mauro? Agora, tem uma outra questão que também estava com relação ao goleiro Cleiton, né? O Cleiton estava numa pendência para sair do Atlético. Isso, ele está sendo negociado com o Bragantino, né? O Red Bull Bragantino está... Mas por enquanto ele ainda é parte do elenco do Atlético. Sim, ainda não está fechado o negócio. O Bragantino investindo aí em alguns jovens do Atlético Mineiro, né? Foi lá buscar o Alejandro, atacante, e agora tentando aí o goleiro. Eu acho que o Atlético ainda está com problema no seu elenco de um camisa 9. Foi até um dos pontos que eu anotei aqui, Mauro, em relação ao comentário do pessoal aí, dos pitaqueiros. O Vander falando muito de planejamento, achando que o planejamento desse ano foi melhor montado, criticando, né, que no ano passado saiu contratando jogadores de características diferentes. Esse ano contratou um técnico primeiro para a partir daí montar um elenco de acordo com o técnico. Ele citou um ponto interessante, que é a questão da premiação, e para o Cruzeiro vai ser fundamental qualquer dinheiro que entre no caixa, né? É um alívio aí. E o Breno falando da aposta no Dudamel, que a gente já comentou, da questão da característica de jogadores jovens que estão chegando no elenco, sem muito nome, mas jogadores jovens, né? Em contrapartida, a dispensa de jogadores com mais idade, né? Dando uma renovada aí no elenco do Atlético Mineiro. E ele pontuou exatamente a falta de um camisa 9 até agora, que foi o que você levantou também, né, Mauro? Realmente o Galo precisa de um cara ali na frente que tenha um pouco mais de bagagem, que leve mais respeito, né, às zagas dos adversários. Vamos ver o que o Atlético Mineiro vai fazer no mercado aí. Vamos encerrar o Atlético? Vamos pro Cruzeiro. Raposa. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu fico cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Com o hino do Cruzeiro, a gente começa a falar do time celeste. O Cruzeiro que vem de uma terrível temporada, que culminou com o rebaixamento do Cruzeiro, seu primeiro rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Em 2020 vai disputar a Série B, e por trás disso tem toda uma questão espiritual, toda uma questão de moral, e aí inclusive cria problemas até para os adversários, né? Porque torna, o que eu estava falando com relação ao Atlético Mineiro, dá um favoritismo para o Atlético, um favoritismo até perigoso. E o Cruzeiro, aí fica a dúvida, será que a torcida vai efetivamente participar? Nós tivemos casos como o Corinthians, quando foi rebaixado e a torcida se superou, o Fluminense, quando foi rebaixado, aquela fase terrível dos anos de 96, 97, 98, 99, a torcida abraçou o Fluminense. Será que a torcida do Cruzeiro vai abraçar esse time, Délio? Pois é uma curiosidade que a gente vai ter que esperar para ver, né, Mauro? Vamos ver qual vai ser o comportamento da torcida cruzeirense, que passou tantos anos zoando o atleticano por já ter caído para a Série B. Vamos ver qual vai ser o comportamento aí dos torcedores do Cruzeiro. Vamos ouvir o pitaco dos colegas aí que mandaram o áudio para a gente, Mauro, a respeito do Cruzeiro, e aí depois a gente comenta um pouco mais em cima, pode ser? Cruzeiro, todo mundo sabe, rebaixado para o Campeonato Brasileiro da primeira divisão para a segunda divisão do ano que vem, está com muitos problemas, muitas dificuldades. Adilson Batista, que treinou o time nas 3 últimas partidas do ano passado, foi rebaixado com o time, vai permanecer, é o técnico, mas está com muitos problemas para escalar o time do Cruzeiro, para montar um time do Cruzeiro.
Isso porque são muitos problemas fora de campo, problemas na justiça trabalhista, na justiça civil, enfim. Jogadores rescindindo o contrato e entrando na justiça para pedir aí verbas que teriam direito a receber. O clube está quebrado, está falido, não tem como acertar. A dívida do Cruzeiro é em torno de R$1 bilhão, para se ter ideia. E a guerra está grande no Cruzeiro, viu? É realmente uma guerra porque está difícil acertar, está difícil contornar os problemas causados pelas diretorias, pelas gestões anteriores. Mas o Adilson permanece e está vendo quem quer jogar, está vendo quem quer permanecer no Cruzeiro para o ano de 2020 e por isso mesmo essa dificuldade. Pra você ter ideia, eu posso até tentar escalar um time do Cruzeiro aqui, um provável time do Cruzeiro, mas alguns jogadores desconhecidos. Fábio, Edilson, Manuel, Léo e o Rafael Santos, essa seria a zaga. Adriano, Edu, Rodriguinho e Maurício, seriam os 4 jogadores de meio. E o Wellington e Vinícius seriam os 2 atacantes, tá vendo? O Fred tá no time ainda, mas não tá acertada a situação do Fred não, tá? Então essa é a situação do Cruzeiro, né? Complicado, não sabemos o que o Cruzeiro pode oferecer, nem mesmo a Adilson sabe o que esse time pode render, a torcida ainda não se decidiu se vai apoiar o time ou não, enfim. Então o Cruzeiro é uma aposta, ninguém sabe o que pode acontecer com o time do Cruzeiro. Cruzeiro que vai estrear na quarta-feira, jogando em casa no Mineirão contra o Boa Esporte. Esse jogo no estádio do Mineirão, o Cruzeiro vai fazer alguns jogos no estádio Independência também, mas essa estreia no Campeonato Mineiro vai ser no Mineirão e vamos aguardar para ver exatamente como vai ser o posicionamento da torcida do Cruzeiro. Vai a campo, vai apoiar o time, ditando, né? Qual vai ser o posicionamento do torcedor? Quais as expectativas do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro? Bom, primeiro que esse é um ano de reconstrução. Apesar de a gente falar em reconstrução, é bom deixar claro que ainda tem uma verdadeira bagunça, uma verdadeira desordem no clube. Todos os dias aparecem novos contratos que não eram assinados de diretoria anterior, a dívida beirando 800 milhões de reais. O Campeonato Mineiro ele vai servir como uma espécie de laboratório para poder se preparar para a Série B. O time vai com muitos meninos, a molecada da base, todos eles com sangue nos olhos. O Adilson Batista vai ter que administrar isso. Muitos medalhões estão saindo do clube. Esperar que essa juventude ela consiga, ao longo do campeonato, produzir, realizar conquistas. No frigir dos ovos, o que conta no Mineiro, pelo menos para o Cruzeiro, são os clássicos, né? Clássico é clássico e vice-versa, né? Como eles dizem. Então fica a expectativa de que, através do Mineiro, o Cruzeiro consiga se preparar bem para chegar na Série B. Mas a grande questão é administrativa. Nós, torcedores, ficamos na expectativa de que o campeonato sirva para isso, mas de nada vai adiantar se não resolver as questões internas, políticas e financeiras do clube. Abraço, Délio. Tá aí o pitaco do Daniel e não poderia ser diferente, Délio, a questão que a gente já até falou, como o Cruzeiro vai trabalhar 2020. No campeonato estadual, se preparando para a Série B. E outra questão, o Cruzeiro ainda tem muita pendência. Eu posso dizer assim, o Cruzeiro ainda não está limpo para uma nova fase na vida dele. Ainda tem muita ponta solta. Tem muita teia de aranha aí nesses cantos. Cada notícia que sai na imprensa sobre esse novo conselho que foi montado, né, no Cruzeiro para tentar achar uma saída para tantos problemas, cada notícia que sai é uma bomba, mais um rombo financeiro. Então, realmente, o Cruzeiro está numa situação que eu imaginei que ele não chegaria. Eu imaginava que o Cruzeiro, em relação aos trabalhos que ele vinha fazendo ultimamente com o seu time na Série A, chegou até a ser bicampeão brasileiro, mas eu estranhava muito a forma como o Cruzeiro ia no mercado contratar jogadores e vira e mexe a gente lia uma noticiazinha mais que não chamava tanta atenção de que o Cruzeiro estava devendo o time tal pela transferência de certo jogador. Daqui a pouco aparecia um empresário falando que não tinha recebido do Cruzeiro. Isso foi me chamando a atenção
E eu curioso em relação ao que vai ser do Cruzeiro daqui a pouco, quando o resultado não vier em campo, né? Porque o resultado estava acontecendo, foi bicampeão brasileiro, foi bicampeão da Copa do Brasil, as coisas estavam caminhando dentro de campo, né, Mauro? Aí chega no ano que a coisa não caminha dentro de campo, tudo que é fantasma, que está escondido, vai aparecer nesse momento, né? E foi o que aconteceu em 2019 e vai se arrastar aí, acredito eu, Mauro, por pelo menos mais uns 2 anos, viu? E é estranho, né, Délio, como você levantou, um time que vem de um bicampeonato brasileiro, depois de um bicampeonato da Copa do Brasil, de repente despenca, desmorona tudo. Para quem não está muito por dentro do futebol, não lê as entrelinhas, isso soa muito estranho. Mas para muita gente já levantava essa questão a questão financeira, que uma hora iria pegar, uma hora a conta iria chegar, e chegou pesada para o time do Cruzeiro, né? E agora é uma situação em que você imagina, como é que vai ser o 2020 para o Cruzeiro? É uma situação complicadíssima, que eu acho que o Cruzeiro só vai conseguir começar a pôr o pé para fora dessa situação se esse conselho que foi montado lá em BH entender que não tem outra saída que não seja trabalho. Não dá mais. Olha os bombeiros indo lá na Toca da Raposa. Rapaz, o pessoal tá animado aqui hoje. Eu acho que não tem uma outra saída que não seja trabalhar sério agora, Mauro. Não dá mais para ficar pagando salário alto para jogador, não dá mais para ficar tentando contratar jogador que está em destaque no mercado. O Cruzeiro vai ter que pôr o pé no chão, vai ter que saber exatamente o tamanho do passo que ele pode dar. Tem muita pendência financeira pendurada, o Cruzeiro tem muita coisa para resolver, tem questão jurídica no Tribunal da FIFA, tem questão jurídica no Brasil, tem questão trabalhista, tem envolvimento, tem caso, parte do problema, que a Polícia Federal está em cima, Polícia Civil, Ministério Público de Minas. Então é muita pendência para o Cruzeiro resolver. E ele não sou dirigente, né, não tenho essa experiência como dirigente, mas tá na hora de pôr o pé no chão, entender a situação, fazer o que der nesse ano, porque tem muito contrato em vigor com medalhão ainda no Cruzeiro. Tem que arrumar um jeito de tirar esses caras da folha salarial, tem que enxugar o elenco, usar a garotada da base, fazer contratação com perfil de Série B. A torcida tem que abraçar a causa, porque senão não vai não, viu, Mauro? E a gente vê, com relação à formação do elenco, na realidade a gente não vê bem uma formação no elenco, a gente vê uma desmontagem de elenco, que né? Hoje, na verdade, é o que precisa ser feito, né, Mauro? É o que precisa ser feito, porque a gente não tem conhecimento de nenhuma contratação, a não ser aproveitar a garotada da base, porque agora a lista de saída, a barca de dispensa do Cruzeiro é grande. Saindo o Sassá, que foi para o Curitiba, Orejuela, que foi para o Grêmio, Henrique e Egídio, que foram para o Fluminense, Marquinhos Gabriel, que foi para o Atlético Paranaense, Joel foi para Portugal, para o Marítimo, o Renato Kaiser foi para o Atlético Goianiense, o Jadson foi pro Bahia e o Pedro Rocha foi pro Flamengo. Ou seja, você tem um time aqui quase. Tá só faltando goleiro. E tem mais gente para sair ainda, hein, Mauro? E tem mais gente para sair. O Fred, por exemplo. Tem a questão do Fred que precisa ser resolvida, tem a questão do Thiaguinho que precisa ser resolvida, tem uma galera. O Thiago Neves. Tem o Thiago Neves, tem uma galera. Tem o Robinho, que também é um salário alto, o Dedé, salário alto. Então, ainda tem um pessoal pesado aí, viu? Mas aconteça o que acontecer, que saia quem tem que sair, o Fábio continua. O Fábio já disse que continua. Eu acho bacana. E assim, eu acho muito bacana esse tipo de atitude. O cara já tá num nível... Não tem para onde ele ir, assim, em relação à carreira, né, como jogador de futebol, eu acho que não tem para onde ele ir mais acima do que ele já conseguiu. Ele já é um jogador com seus 30 e tantos anos, não tem mais objetivo para cima. E não assim, eu acho muito bacana o cara entender isso, que, eu construí uma história
sensacional com o Cruzeiro, ganhei Campeonato Brasileiro, ganhei Campeonato Mineiro, ganhei Copa do Brasil. Pô, não custa nada eu, nesse momento difícil, eu tentar dar a minha contribuição aqui. Eu acho muito bacana. Eu nem sou muito fã do Fábio, até acho ele um bom goleiro, mas não gosto muito das atitudes dele. Mas esse momento, ele entender o lugar dele no clube como ídolo, eu achei bem bacana. Exato. E aí, quando o Cruzeiro voltar para a Série A, que é, né, até agora todo mundo que caiu na fase de pontos corridos, todo mundo que caiu para a Série B voltou para a Série A no ano seguinte. E ele voltando junto com o time do Cruzeiro, com certeza o Fábio vai ser um dos jogadores mais comemorados, exatamente por tudo isso que você falou. Vai entrar mais ainda para a história do clube, né? Ele já faz parte da história como um dos grandes ídolos, é o jogador que mais atuou com a camisa do Cruzeiro. Vai ser mais um capítulo aí muito importante para a carreira dele. Só uma correção rapidinha, eu falei Thiaguinho do elenco, não é Thiaguinho, né? É o Rodriguinho. Rodriguinho também está no elenco ainda, vamos ver. Chegou com grande expectativa, se contundiu logo. Exatamente, e é um salário alto também, né? Vamos ver como que o Cruzeiro vai remanejar essa galera que ainda permanece lá e que tem um impacto grande demais na folha de pagamento. Quando eu vi você falando do Thiaguinho, eu pensei que você estava falando do Thiago Neves. Eu falei, gente, quanto carinho. Quanta intimidade, né? Não. Bom, nosso tempo está ainda avançado. Vamos agora falar de outros participantes do Campeonato Mineiro 2020, Délio? Vamos dar uma passada rapidinha pelo algumas curiosidades dos mineiros. A gente fez uma pesquisa aí para saber algumas coisas. Vou passar bem rapidinho aqui de uns 4 times e depois você emenda os outros aí, pode ser? Vamos nessa. Então vamos lá, vamos começar pelo Boa Esporte, que é lá de Varginha, né? A terra do ET. Ele tem um apelido muito característico, o time do Boa Esporte, ele é chamado de Boveta. Não consegui saber porquê desse apelido, mas ele é chamado carinhosamente de o Boveta, lá de Varginha. E ele fez uma reformulação completa praticamente no elenco. Saíram de 19 jogadores da última temporada, chegaram 10 e vai aproveitar, mesclar com a garotada da base. Então é um time novo praticamente. Tem a Caldense, que é lá de Poços de Caldas. O apelido é A Veterana. Esse apelido é bacana. Caldense que já foi campeã. É imponente esse apelido, A Veterana. Ele tem a Caldense tem uma parceria com um grupo de empresários paulistas, então tem muito jogador de São Paulo, do interior de São Paulo, que chega para esse Campeonato Mineiro. Já chegaram 10 jogadores e saíram só 3 da temporada passada, então meio que mantém aí uma base a Caldense. E vou com mais 2 aqui, tem o Coimbra, que é de Contagem, que fica ali nas redondezas de BH, né? Fica na grande BH. É um time de empresários, a gente pode dizer assim. Ele é gerido pelo BMG, que é um dos patrocinadores, inclusive, do Galo. E essa coincidência de patrocinadores faz com que o negócio entre os dois times seja mais fácil, né? Então tem alguns jogadores que não vão ser aproveitados no Galo, que vão jogar o Campeonato Mineiro pelo Coimbra. Então tem essa facilidade aí para montar o elenco. Inclusive o técnico do Coimbra era da comissão técnica das categorias de base do Atlético Mineiro. Tem essa relação aí, o Coimbra, que é de Contagem, mas vai mandar os jogos lá no Horto, no Independência. Eu pensei que ele ia jogar no Coimbrão. Seria legal, né? Mas não é o caso. E por último, eu vou emendar aqui o querido Patrocinense, que é lá de Patrocínio, conhecido como CAP, assim como o Atlético Paranaense, né? CAP. No ano passado, a Patrocinense estava fazendo um bom Campeonato Mineiro, mas ela sofreu muito com lesões. E aí a decisão da comissão técnica foi que nesse ano eles contratariam jogadores que já estivessem em ritmo no segundo semestre de 2019, para não sofrer muito com contusões musculares, que foi o que aconteceu no Campeonato Mineiro do ano passado. Então, eles já estão treinando desde dezembro, do início de dezembro do ano passado. É um time aí do interior de Minas que pode tentar fazer um papel mais legal no Campeonato Mineiro.
Bom, dando continuidade aos outros participantes do Campeonato Mineiro de 2020, temos a Tombense, que é da cidade de Tombos. Eu achava que era porque o Grande, quando ia lá, caía, mas não é por causa disso. Não. Na realidade, triste essa. Na realidade, é em função da cachoeira de Tombos, né, a maior da Zona da Mata, que tem essa cachoeira, Délio, 62 metros de queda d'água. Já foi numa cachoeira tão grande assim? Não. Também não. E ele é conhecido como Carcará. Olha aí, grande Carcará. Pega, mata e come, como diz aquela música, né? E a Tombense tem uma história bacana aí, né, Mauro? Tem muita curiosidade esse time aí. Exato. Ela fica mais ou menos a 370 quilômetros de BH, fica na Zona da Mata, e pertinho da divisa com o Rio de Janeiro. Só um pulinho, dá para ir a pé, 5 quilômetros. É do lado do Rio, né? É longe, hein? Para os times do interior de Minas é uma viagem para chegar em É uma viagem. O Vander tinha falado com relação a isso. Né? Exatamente. É bem longe você ir jogar em Tombos. A população tem mais ou menos 10 mil habitantes, cabe toda dentro do estádio também, né? É uma cidade, sim, é uma sede de um clube empresa, na verdade, né? Tá certo. O elenco da Tombense, ele houve grande reformulação, assim como os demais, né? Uma característica, são aqueles times que não tem calendário de ano todo, né? Então estão chegando aí 17 novos jogadores, saíram 10, e o nome do estádio é o Almeidão. Eu pensava que era o Tombão. É o Almeidão. Mais um aumentativo aí. Mais um aumentativo, né? E desde 99, como você falou, é mais um time gerido por empresários, e tem um empresário famoso, que é o Eduardo Duran e a Alane Mendonça, da Brasil Soccer, né? O Eduardo Duran tem muitos jogadores espalhados por times e ele gosta muito do mercado carioca. Tem muito jogador do Eduardo Duran lá no futebol do Rio de Janeiro. Fluminense mesmo tá cheio. A Tombense, que foi campeã da Série D em 2014. Tem o Tupinambás, que é de Juiz de Fora, ele é conhecido como Baeta. Ó, que legal. Tupinambás é o famoso Baeta. Né? Em 4 rodadas que beiram a injustiça, o time de Juiz de Fora vai pegar a Tombense, né, time de Série C do Campeonato Brasileiro, depois o Galo, depois o América, depois o Cruzeiro. Isso aí trajetória é fácil, mole. Isso aí derruba qualquer técnico, hein, Mauro? Nossa Senhora. E o grande rival do Tupinambás é o Tupi. E aí temos o clássico Tutu. É sensacional. Que legal. Tutu. O clássico mineiro com o nome de Tutu é demais, né? Quando joga lá no Baetão, tem o clássico Tutu. Tem rapidinho eu vou arrematar. Abre um parênteses aí. Esse time, o Tupinambás de Juiz de Fora, ele tem uma curiosidade que no meio da história aí, lá para 90 e poucos, alguém lá teve a grande ideia de fundir os times de Juiz de Fora. Não, tem time demais na cidade, vamos juntar num time só. Porque o cara tinha visto o Paraná, né, que é uma junção lá no estado do Paraná de 2 clubes, chegou em Juiz de Fora, deu a ideia, o pessoal comprou a ideia e aí foi formado um time. Sabe qual era o nome desse time, Mauro? Em 94? Não, Manchester de Tupi. Manchester de Tupi, que beleza. Olha só, hein? Só que não deu certo, não. Manchester de Juiz de Fora, né? Desculpa, de Juiz de Fora. Só que não deu muito certo, não. Nem a imprensa tratava o time como Manchester, chamava de Tupi mesmo. Aí o pessoal desistiu dessa ideia e os times se separaram de novo. Aí desmanchester e voltou a ser Tupinambás. Hoje eu tô terrível. Essa foi ótima. Uberlândia, que tem o Parque do Sabiá. Eu me lembro muito bem do Parque do Sabiá, o estádio lá de Uberlândia, que ele foi construído, naquela época que se construía grandes estádios do Brasil, e Uberlândia foi um dos maiores estádios brasileiros. Foi construído lá, a seleção brasileira jogava lá e falava-se muito do Uberlândia. Que a Uberlândia é verde e branco, né? Isso, exatamente. Exato. Chegou a jogar Campeonato Brasileiro da Série A, naquela época que não tinha divisão, entrava muita gente, o Uberlândia chegou a jogar. O Uberlândia que é do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, que está no Flamengo atualmente, jogou lá nos anos de 2012, 2014. E aí o Uberlândia caiu para B em 2018,
voltou esse ano, caiu na B do Campeonato Mineiro. Tá? A campanha de 2019 na Série B teve infarto do técnico Ademir Fonseca após a 6ª rodada, e o filho dele, o Vinícius Marquezini. Exatamente. O Marquezini assumiu o time. Olha só o Marquezini aí. Que história, hein? Qual o parentesco do Vinícius Marquezini com a Bruna Marquezini? Que história, hein? Ele é cunhado, será que ele é cunhado do Neymar? Eu acho que não. O elenco do Uberlândia está baseado na equipe sub-20, que foi o 3º colocado do Campeonato Mineiro, então eles vão aproveitar muitos garotos da base para formar o time do Uberlândia. Agora vamos para a URT, União Rural dos Trabalhadores, não é isso? União Recreativa a sigla do dos RT. Trabalhadores. A União Recreativa dos Trabalhadores, isso mesmo. Lá de Patos de Minas, né, que é pertinho da sua cidade, de Presidente Olegário. Exatamente. Né, o Presidente Olegário faz sombra lá em Patos de Minas. Dá pra ir andando. Dá pra ir andando. É mesmo? Pertinho, são assim? 24 quilômetros. Ah, tá, mas andando por você, eu não consigo não. Muito longe, 24 quilômetros. Ele é conhecido como Trovão Azul, olha aí o Trovão Azul. Né? E fez 2 amistosos com brasilienses daqui de Brasília, né? E o RT fez esses amistosos com brasilienses, perdeu os 2. E o técnico Ademir Fonseca, aquele que sofreu o infarto lá no Uberlândia, veio agora para o RT. Ele foi campeão do interior de Minas em 2017. Foi o time melhor classificado em 2017, comandando o RT. Pois é, e será que ele tá bem do coração? Tomara, né? Eu vou dar uma pesquisada rapidinha, mas eu acho que é outro Ademir Fonseca, viu, mano? Será? Eu acho que sim. É muita coincidência, hein? Eu fui aqui no embalo, falei que era a mesma pessoa. Então vamos ver aí, confere aí, se for o caso, você me corrige. E o Vila Nova, de Nova Lima, conhecido como Leão do Bonfim, como disse o Délio, os times de Minas gostam de um nome, né? Gostam de um apelido. E o Vila Nova é um Leão do Bonfim. Ele foi punido em 2019 pela escalação irregular de jogador e perdeu 16 pontos. E 16 pontos que isso culminou com o rebaixamento à Série B. Recorreu, conseguiu manter a pontuação e permaneceu na 1ª divisão do Mineiro, não foi rebaixado. É considerado o primeiro clube de futebol mineiro a jogar uma partida, já que, apesar de ser 3 meses mais novo que o Galo, o time entrou primeiro em campo no dia 28 de junho de 1908. O Galo, mais velho, né, foi formado primeiro, mas foi jogar sua primeira partida só em 1909, e o adversário não era um clube, era um combinado do bairro de Alagoinhas, de Belo Horizonte, esse time que enfrentou Vila Nova, né? Não era um time, era um combinado, um cata-cata ali, vamos jogar contra o Vila Nova, e aí foi o pessoal do bairro de Alagoinhas. Exatamente, curioso, né? Vila Nova aí cheio de história, né? Como a gente já tinha comentado lá no histórico de títulos, Vila Nova tem títulos mineiros e tem conhecido como o primeiro time do estado de Minas Gerais a entrar em campo. O Vila Nova, eu me lembro bem do Vila Nova, um jogador que fez muito sucesso no futebol carioca, o Gil, Búfalo Gil. Foi ponta direita do Fluminense, depois foi ponta direita do Botafogo e foi titular da seleção brasileira na Copa de 1978. O Búfalo Gil, o Gil era do Vila Nova de Nova Lima, ele foi contratado pelo Fluminense, aí ele despontou com aquele time com o Rivelino cansava de botar o Gil na cara do gol, e tá aí um jogador que foi revelado pelo Vila Nova de Nova Lima. É o mesmo técnico, Ademir Fonseca? É o mesmo técnico, Mauro. Ah, eu sabia. É muito difícil ter 2 Ademir Fonseca. É o mesmo. Então o Ademir Fonseca do RT é o infartado Ademir Fonseca do Uberlândia. Exatamente. Depois ele teve uma passagem entre os 2 times aí pelo Tupi, mineiro também, e agora tá no RT. Ele gosta ali do interior mineiro. Vamos fechar a participação do Marcos Ghiotti? Agora ele vai dar um pitaco sobre o interior do Campeonato Mineiro. Aqui no futebol mineiro acontece sempre a mesma coisa. Os clubes, dos clubes do interior, eles param logo depois do Campeonato Mineiro, se desfazem, né? E quando chega outubro começam as contratações, começam aí a montagem das equipes para o Campeonato Mineiro. Então a maioria não tem uma sequência o ano todo
como deveria ser. Por isso o nível técnico do futebol do Campeonato Mineiro não é lá dos melhores, não. Ficamos mesmo em função dos clássicos, Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro e América, Atlético e América, são esses 3 times que fazem a alegria do torcedor aqui no Campeonato Mineiro. Tá falado? Esse é o meu pitaco para vocês. Vamos embora? Vamos, né, Mauro? Mais um episódio aí das séries estaduais que a gente vai finalizando. A série tá acabando, hein, Mauro? Estamos indo pro final, hein? Pros finais. Estamos indo pros finais. Vamos ainda lançar mais episódios da série estaduais 2020 nesta semana, porque tá todo mundo começando. Nesse meio de semana teremos aí o Campeonato Paulista, Mineiro, Gaúcho iniciando. Então, vamos estar lançando para a galera. Fique acompanhando a gente. Um abraço para todo mundo, agradecendo a galera que nos mandou áudio, dando seus pitacos sobre os times mineiros. Délio, vambora? Um abraço, Mauro. Vambora. Um abraço para todo mundo. Valeu, obrigado pela participação dos torcedores. Um abraço, Mauro. Um prazer mais uma vez e até a próxima. Se o pitaco é meu. O pitaco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena.